Bom, o exercício 4 pede para desenvolver as formas dos ângulos de Euler para a sequência de rotação x, y, z. Aqui temos as matrizes referentes à rotação x, rotação y, rotação z. Então, aqui necessitamos apenas multiplicar as três e posteriormente achar as fórmulas. De que forma? Temos aqui x e y primeiramente. Vamos multiplicar as duas, certo? Aqui coloquei, no caso, o ângulo 1 para o x, ângulo 2 para o y e o ângulo 3 para o z, para ficar mais fácil o cálculo. Essa primeira parte aqui, x e y, apenas a gente multiplica a linha pela coluna e vai colocando. Por exemplo, nesse primeiro elemento temos que 1 vezes C2 dá C2, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes menos seno do ângulo 2. Então dá apenas esse elemento. E assim sucessivamente. Essa linha por essa coluna temos esse elemento, essa linha por essa coluna temos esse elemento, e assim por diante. Chegamos nesse ponto aqui. Com essa matriz pronta, a gente vai multiplicar ela pelo z. De que forma? Da mesma forma anterior. Cada linha por coluna temos o elemento. Por exemplo, esse cosseno do ângulo 2 vezes cosseno do ângulo 3. Primeira linha vezes a primeira coluna, C2 vezes C3 está aqui. 0 vezes S3 dá 0, então some. S2 vezes 0 dá 0, então some. Então temos esses elementos aqui, dessa matriz. Aqui apenas ela é reescrita para ficar mais fácil a visualização. Então, dessa forma aqui, com a matriz já pronta, nessa sequência x, y, z, temos que retirar os valores para encontrar os ângulos, o ângulo 1, 2 e 3, referente anteriormente ao alfa, beta e teta. No caso, o alfa é o 1, o beta é o 2 e o teta é o 3. Dessa forma, a gente pode prosseguir da seguinte forma. O primeiro ângulo, no caso, a parte mais fácil, a gente encontra da seguinte forma. Isso daqui a gente tem que encontrar elementos que nos retornem em tangentes. Então você visualiza esses elementos aqui, tenta montar alguns elementos em que no final vai te dar uma tangente. Nesse caso aqui, eu peguei, por exemplo, a primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna tem esse termo aqui. Ele está aqui. C2, cosseno de θ 2, aqui eu usei tudo θ para ficar mais fácil também. C2, S3. Primeira linha, primeira coluna dá o C2, 3. Cosseno θ 2, cosseno θ 3. Nesse caso aqui, como é tudo multiplicação e tenho cosseno de ângulo θ 2 e ângulo θ 2 embaixo também, eu posso cortar os dois. Vai restar o que? Apenas o seno e o cosseno de θ 3. Dessa forma aqui eu tenho a tangente de θ 3. Lembrando que esse sinal aqui, ele some porque, como eu coloquei menos, e o primeira linha, segunda coluna já era menos, menos com menos dá mais. Como que eu acho esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, o θ 3, no caso é o arco tangente, a tangente elevada a menos 1 no caso, desse elemento aqui, R menos R, no caso, primeira linha, segunda coluna, sobre primeira linha, primeira coluna. Tá aqui. Então aqui eu achei o ângulo θ 3, que no caso seria o ângulo θ lá inicialmente.
nesse 2, temos que uma forma que eu encontrei para jogar em tangente foi da seguinte forma: R, segunda linha, terceira coluna, tem esse daqui, C2S1, C2S1. Terceira linha, terceira coluna, C1, C2, C1, C2. Como temos cosseno em cima e embaixo do mesmo ângulo, a gente pode cortar. Sobrou apenas, lembrando que o menos sai fora, porque tem um menos aqui, coloquei um menos aqui, como isso era negativo, então corta. Seno sobre cosseno do mesmo ângulo me dá a tangente. Para retirar esse ângulo aqui é o mesmo anterior, é o arco tangente do elemento. Qual elemento que é que usamos? Menos R, segunda linha, terceira coluna, esse elemento sobre esse elemento. Então, a fórmula do ângulo 1 é essa formulinha aqui. Lembrando que a fórmula do ângulo 3 é essa formulinha aqui. Agora para o ângulo 2, só resta ele. Ele vai complicar um pouco, porque para encontrar uma tangente do 2 aqui em separado, uma forma foi utilizar a identidade e o quadrado também. De que forma? Se pegar o elemento, primeira linha, primeira coluna, elevar ao quadrado, que é esse daqui, mais primeira linha, segunda coluna, esse daqui ao quadrado, que se torna esse elemento aqui. Se colocarmos o cosseno em evidência, sobra dessa forma aqui. Sobra esse elemento. Esse elemento aqui, pela identidade, ele vale 1. Então ele cai fora, sobra apenas o seno e o cosseno do mesmo ângulo, tudo ao quadrado. Isso nos retorna uma tangente ao quadrado do ângulo 2, θ2. Esse θ2, como que ele é? Ele é o arco tangente do elemento, só que é tangente ao quadrado, então tem que ser arco tangente do elemento na raiz, a raiz do elemento no caso. No caso aqui temos R, primeira linha, terceira coluna ao quadrado, sobre primeira linha, primeira coluna ao quadrado, mais primeira linha, segunda coluna ao quadrado. Então temos esse elemento aqui. Então essa daqui é a formulinha para o ângulo θ2, essa daqui para o ângulo θ1 e essa daqui para o ângulo θ3. Lembrando que esse θ2 é referente ao beta inicialmente, θ1 referente ao alfa e θ3 referente ao θ, que utilizamos lá na matriz de Z, certo? É isso.